Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. Constantino mudou o cristianismo, alterou o cristianismo, Concílio de Nicéia, a ideia de que a igreja e o Estado agora são juntos e o cristianismo agora é a religião do império. A partir daquele momento do quarto século, o cristianismo sofreu alterações. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude, temos um bom programa. Eu nunca falo, mas se inscreve aí no canal. Caramba, você acompanha a gente há quanto tempo e até hoje não colocou o dedinho aí, um like, não, como chama? Um botãozinho que você aperta aí e você se inscreve, dá o like aí também. Então, por favor, se inscreva nesse canal. Nós podíamos estar matando, roubando e destruindo, mas estamos aqui humildemente pedindo para você se inscrever. Se você gosta de conteúdo de qualidade, esse é o canal para você acompanhar. Na técnica do programa está aqui o Cláudio, e o tema que nós vamos debater hoje é: Constantino alterou, mudou o cristianismo. É sabido que no quarto século a igreja, o cristianismo se torna a religião oficial do maior império do mundo, né, do Império Romano. E a partir de então, o imperador meio que começa a convocar reuniões, ele vai nas reuniões, ele tem aí alguma intromissão e tal. Então isso foi benéfico, maléfico, teve mudanças. Bom, para debater esse tema, estou recebendo hoje o professor Kleber Paixão. Ele é da Congregação Cristã no Brasil, na Vila Formosa. É um grande estudioso da Palavra de Deus, das matérias teológicas. Pouca gente sabe, eu mesmo não sabia, mas ele começou pela FTB. O primeiro curso que ele estudou foi na FTB, mas hoje já fez vários outros cursos. Bem-vindo, Kleber, muito bom te receber, meu irmão. Bom dia a todos. Eu estou muito alegre, muito feliz, e para mim é uma honra e uma felicidade estar mais uma vez aqui. Eu acredito que o bate-papo vai ser edificante para o bem do reino. Fala aí sua formação, Kleber. Desculpa, eu não tenho aqui para falar. Olha, resumidamente, para não ficar falando, que hoje no Brasil, ultimamente, você falar a formação dá a entender que é carteirada, mas mas eu que estou pedindo. Então, vamos lá. Eu me formei, fiz bacharelado em teologia pela Presbiteriana Mackenzie, um curso reconhecido pelo MEC e tudo mais, e fiz depois, em sequência, 8 pós-graduações lato sensu, né, na área de teologia sistemática, teologia filosófica, teologia histórica. Fiz também docência do ensino superior, fiz ciência da religião, fiz também 2 pós-graduações em filosofia da religião. E depois fiz o meu mestrado na Metodista de São Paulo, mestrado em ciências da religião. E estou atualmente fazendo o meu segundo mestrado em teologia pela PUC de São Paulo. É isso, resumidamente. Maravilha. Mas começou pela FTB, né? Comecei pelo... só para quem vai em casa sabe, lá na minha biblioteca tem o primeiro certificado, o único que eu postei ainda lá, o da FTB, tá lá. E até mandei um dia a foto para você. E também minhas apostilas, tá tudo guardadinho na minha estante lá. Vamos lá. Com a gente também hoje está aqui o professor Sérgio Melo. Ele é professor da FTB e serve a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Bem-vindo, professor. Bom dia, pastor César. Bom dia, professor Kleber. Bom dia, ouvintes. Creio que hoje o bate-papo vai ser edificante, como o professor colocou bem. Vamos falar um pouquinho sobre Constantino e os seus desdobramentos na história da igreja. Legal. Bom, eu vou começar com o professor Kleber. Antes, porém, só lembrando que ontem nós abrimos as vagas para a imersão Línguas Originais e hoje vamos abrir também vagas daqui a pouquinho. Então, quem quer saber, estou vendo que já tem comentário aí. Quem quer saber sobre a imersão Línguas Originais, aguenta um pouquinho aí, na metade do programa a gente fala 5 minutos sobre isso. Então, vamos lá. Professor Kleber, Constantino
alterou de alguma forma, mudou o cristianismo? O cristianismo é diferente depois do Constantino, na sua opinião? Eu acredito que mudança sociológica, assim, eu vou trabalhar em dois campos aqui. O primeiro campo, o campo teológico, histórico, e depois também no campo da ciência da religião e da sociologia da religião, a questão de mudanças sociológicas. Isso que qualquer religião vai mudar e vai ter encontros, desencontros. Então, com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Não é por conta de intromissão de um imperador. Agora, o que eu vou defender houve o evento Constantino, mas não houve mudanças no requisito de teologia, do conteúdo teológico. Aliás, houve um caminho a ser seguido, onde a sistematização do pensamento melhorou para a fé cristã. E também que eu diria, a divulgação da teologia. Então você vê com bons olhos. Vejo com bons olhos, não vejo. Tem outros autores, aí eu vou mencionar ao longo do argumento, que tem argumentação. Você sempre teve essa posição? Sempre. Legal. Desde que eu estudei teologia, eu tenho essa. Sérgio, e aí, Constantino mudou? O que você entende? Foi bom, não foi? Sim, eu acredito que não tem como a gente colocar se foi plenamente bom e plenamente ruim. Por exemplo, ele encerra com a perseguição. Então isso por um lado é bom. Porém, a gente vai ter vários eventos que acabam impactando na igreja. Então, por exemplo, a questão de colocar o bispo não ser responsável somente pela igreja, mas por questões sociais. Então se tem este ponto, se tem também a questão do edito de Arles em 314, onde que agora os cristãos que não pegavam em armas, que antes os pais da igreja pré-constantinianos, eles não eram adeptos à violência, pegarem armas, tudo. Pós o edito de Arles em 314, agora aqueles que não pegassem seriam excomungados da igreja. Então vejo isso como um ponto negativo. Então, visto que o cristianismo é uma religião pacifista, então teve pontos bons, teve pontos ruins, né? Então, todo evento na história, a gente tem essa essa espada de dois gumes. Então, eu analiso por esse ponto. Teve contribuições, sim, porém também teve bastante coisas ruins teologicamente. Parece que, então, o Kleber vai ficar no campo teológico, dizendo, não alterou a teologia, mas o que o Sérgio está falando também é um fato, né? Porque, por exemplo, a partir do momento em que a religião o cristianismo vira a religião oficial do império, o império tem o braço militar. E aí o pessoal é meio que obrigado a ir para a guerra, matar em nome do imperador. E aí? Vamos lá. Vai ser coisa aqui de chatice de professor. Eu vou ser redundante, vou começar pelo começo. 3 coisas que eu vou defender aqui. Primeiro, tem 3 pressupostos que eu preciso trabalhar aqui. Primeiro, o pressuposto teológico, que eu acho que o professor aqui também vai concordar comigo, que a ideia, para nós teólogos conservadores, é a revelação progressiva. Deus se revela na história progressivamente. Uhum. E também de forma plena em Jesus de Nazaré. Mas como esse Jesus de Nazaré, em que contexto ele é inserido? Como dizia Heidegger na filosofia, você é um ser aí, você é jogado na história e você não tem muita escolha. Então, quando Deus resolveu se inserir na história, ele se inseriu dentro de um contexto. A maioria dos historiadores cristãos... Você está falando da encarnação. Isso, da encarnação. Todos os historiadores da cristandade entendem que, quando Cristo veio, ele veio num momento propício. As escolas judaicas já estavam estabelecidas, os fariseus, os saduceus. Você tinha também a Pax Romana, você veio na encarnação dentro de um contexto do Império Romano. Você tem a Pax Romana, você tem as estradas romanas onde o evangelho se propaga. E aí você tem também a língua grega, né, que vai ser estudado aí, o pastor César junto vai ter o projeto de língua grega. A língua grega, o grego koiné, como o inglês da época, que todos falavam. Então isso, os estudiosos entendem que nesse contexto, quando Jesus se insere na história, o Filho de Deus se encarna, ele é propício para o cristianismo cresça. Então a revelação plena de Jesus de Nazaré é propício para isso. Então a revelação progressiva, eu bato nessa tecla. Segunda questão teológica é a soberania divina sobre a história. Reconhecendo que nós não somos um robô diante de Deus. Eu entendo isso, nós somos livres. Mas Deus está no controle da história. No século XIX, muitos diziam o seguinte: a história é uma charrete desgovernada, perdida por aí.
E a Bíblia já aponta diferente. Deus é o Deus que tem as rédeas da história na mão. Ele controla a história. Então, se Deus controla a história, então os acontecimentos históricos, ainda que nós não entendemos, enxergamos só alguns fatos, lembrando, há historiadores que dizem que nós não temos acesso ao fato direto. Nós temos uma interpretação do fato. É isso aí. O mundo acadêmico sempre aponta para isso. Então, nós podemos dizer o seguinte: Deus está controlando a história. E a Sagrada Escritura aponta para isso. Algumas passagens que dizem o seguinte: estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do século. Jesus está conosco. Ele está controlando a sua igreja. Ele está com a sua igreja. Outra passagem que diz: enviarei o Consolador e ele vos guiará em toda a verdade. Eu sempre me pergunto assim, você fala até para alguns alunos, é complicado você entender que um personagem, ele chega na história Evento Constantino e ele muda o pensamento cristão, a reflexão cristã. E isso é uma questão complicada, porque se ele se insere na história, o Evento Constantino, e ele muda a fé cristã, aí nós temos um problema. Deus está controlando, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Como não é o caso do professor, que está bem estruturado, nós temos aí um problema na internet. Quando a internet fala de Constantino, a primeira coisa que eles falam é o quê? Constantino inventou a Trindade. Constantino criou o cânon bíblico. E aí você tem um problema, porque Deus direcionaria a gente pelo seu Espírito. Aí chega na época de Constantino fala: não, Deus não vai controlar, não. Agora eu vou determinar a doutrina e tudo mais. Então, esse é o problema. Então, o Evento Constantino, eu só vou parar aqui. O Evento Constantino, a gente precisa analisar ele o antes de Constantino e pós-Constantino. Eu acho que é nesse requisito que a gente pode conversar a respeito disso. Você também pode mandar o seu áudio para cá. O WhatsApp é 974174129, professor Sérgio. Muito bom, muito boa colocação do professor. Sobre a questão da revelação progressiva, é um fato, né? A gente vê Deus ele se revelando na história desde o Antigo Testamento, né? A gente vê ele agindo na história até de maneira contemporânea. Sobre a soberania de fato, Deus ele sempre está no controle da história, mas quando analisamos os eventos, Deus ele nunca perdeu o controle, mas tivemos atrocidades. Propriamente na Reforma Protestante a gente vê também o massacre dos Anabatistas, por exemplo. Então, nós temos sim erros que a igreja cometeu em nome de Deus. E como que eu analiso a questão de Constantino? Quando analisamos antes, como que era o culto antes? Era em casas, era em lugares simples, né? Até as vestes dos bispos eram vestes comuns. Então, visto que o cristianismo era perseguido pós-Constantino, como o professor colocou bem, precisamos fazer essa visão antes e depois. O que nós enxergamos? Depois de Constantino, os bispos já assumem, como já falamos aqui, questões civis. Os bispos agora usam vestes litúrgicas. É um cargo político, né? Cargo político. Então, nós temos também revoluções contra Constantino, quando vemos, por exemplo, o monasticismo oriental, onde que eles analisam, eles enxergam que agora que o cristianismo não é perseguido, então eles decidem, começa com um movimento de espiritualidade, depois vira um movimento mais legalista. Então, nós temos esses contramovimentos no período do Constantino, como também os seguidores de Donato, que também eles enxergam que a intervenção do Império Romano na igreja, isso facilitou, e a gente vai ter uma série de problemas. Então, por exemplo, verdade é que Constantino ele era ariano, isso é um fato, né? Ele concorda ali em Nicéia. Quem decide também um problema que eu acho no período de igreja, Estado, imperial ali, justamente a questão que o imperador que decide de quando vai ter o concílio, que quem chama o concílio de Nicéia é o imperador ali por questão sociológica, né? Questão civil ali, que ele chama essa reunião, não é mais a igreja. Então eu já acho um problema aí, que o que antes era determinado na igreja, agora é mais algo do Estado. Então, eu vejo que é um problema aí que a gente já começa a entrar. Na internet é complicado, porque a gente vai ter várias inverdades. A questão de Constantino era trinitariano, Constantino inventou a igreja romana, só que a questão é que a igreja apostólica romana só vem no edito de Tessalônica, não no edito de Milão. Então, Constantino ele facilita muitas coisas, e com essa facilitação acaba tendo uma corrupção interna. Então, por exemplo, agora os cristãos eles são isentos de impostos, coisas que antes eram perseguidas, então isso acaba
corrompendo, tá? Então eu vejo essas problemáticas no período de Constantino. Vamos lá, professor Kleber. Eu tenho um texto aqui, eu tenho um erudito chamado Paul Veyne. Paul Veyne é um historiador ateu, de grande envergadura, respeitado aí no mundo acadêmico. Tem outros historiadores que vai discordar dele, né? Mas é uma coisa que o Paul Veyne levanta o seguinte. Primeira coisa, ele descarta essa ideia de que o Constantino foi alguém malicioso politicamente, então ele reuniu tudo em volta dele, ele queria unificar o reino e tal. Ele diz que é possível e que ele foi sincero. Ele teve em algum momento essa experiência realmente com Deus. É possível, ele falou, não descarta. E ele sendo ateu. E ele diz que, e aí ele fala assim, a importância desse evento Constantino para o cristianismo. O cristianismo acabou de passar uma perseguição severa, né? E os cristãos na época de Constantino, ele fala que da população era 10% dos cristãos, era um pouco. E ele fala um texto aqui, eu vou ler aqui ipsis literi, para vocês entenderem o contexto. Citação mesmo, coisa de chato de professor, mas vocês tenham paciência. Diz Veyne assim na página 14 desse livrinho aqui, ó, quando o nosso mundo se tornou cristão. Ele diz assim, ó, seria um grave erro duvidar da sua sinceridade. Sinceridade tanto mais crível quanto se sabe que em Roma o papel imperial às vezes era interpretado de modo mais livre do que as dos nossos reis. Ele está falando aqui do francês porque ele é francês. Naquele tempo distantes, quando imaginava-se estava no poder, não era de estudantes que se tratava, mas de um potentado. Constantino, porém, potentado, cheio de imaginação e até de megalomaníaco, além disso, era também um homem de ação. Tão cheio, tão de prudência quanto de energia. Assim atingiu sua finalidade. O trono romano se tornou cristão e a igreja se tornou uma potência. Sem Constantino, o cristianismo teria permanecido uma seita de vanguarda. Sim. Ou seja, porque no decorrer da obra dele, ele vai mostrando o quanto que a igreja está sendo perseguida, morreu muitos cristãos nessa perseguição. E quando ele chega ao poder, tem essa experiência cristã lá na Ponte Milvio, que é difícil de falar esse nome chato, e ele tem esse encontro. Ele foi honesto ao ponto de ele ser cristão, mas em nenhum momento ele aboliu o paganismo. Ele teve que dialogar oficialmente com o paganismo. Documentos que ele lançava oficial, ele defendia a questão pagã. Ele não excluiu os templos pagãos, ele ainda estava dialogando com o paganismo oficialmente. Mas nos documentos ele batia de forma até contundente quando o paganismo dizia a verdadeira religião é a cristã. Então, esse camarada, ele é meio ambíguo, Constantino. Mas, assim, quando ele tem o Edito de Milão, nós temos aí uma questão. Ela se torna uma religião lícita, ou seja, ela pode cultuar. Primeira parte, o cristianismo se torna autorizado. Porque antigamente era proibido. Proibido, que era uma seita. Então era perseguido. Isso. Era uma seita cristã, você para pensar. É uma seita nascida dentro do judaísmo. Olha que interessante. E ela permaneceu ao longo desse século como uma seita. O Império Romano não reconhecia. Tanto é que as primeiras acusações do século II, século III, de que os cristãos eram canibais e tudo mais, por quê? Porque eles achavam que é uma seita horrível, não deve se aproximar. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Paul Veyne, senador, ele diz, os cristãos, ao longo do tempo, século II, século III, com a ideia que eles tinham de pregar a palavra, o que se cresceu? O cristianismo começou a tomar a tal forma que a religião pagã, ele não se adaptou à religião pagã, que essa é uma coisa que a internet fala muito, né? Houve adaptações, não. O cristianismo, não, ele começou a impactar tanto o paganismo que as pessoas se convertiam e largavam o paganismo total. E outra coisa importante que na ciência da religião a gente sempre fala, ressignificação. Sim. Ressignificar não é adaptar para você. Ressignificar é dar um novo significado para qualquer outro contexto. Se você pega um símbolo, vou dar um exemplo, a cruz, símbolo do Império Romano de tortura, de maldade. E é uma coisa horrível. Até os historiadores da época diziam que era a pior morte que tinha. Aí vem o cristianismo e fala, não, naquele evento cruz, ali tem a vitória sobre a morte, tem ressurreição, tem o sangue da expiação, tem salvação. E aí ele começa a desenvolver tudo isso
ou seja, eles dão ressignificado para a cruz. A cruz já não é mais um sinal de maldição, não é um sinal de tortura, mas é um sinal de redenção. Isso é ressignificar. E quando chega o evento Constantino, isso melhora ainda, porque o Constantino, o que você acabou de falar é interessante. E o que ele faz? Ele divulga a questão, ele ainda continua dialogando com o paganismo, porque oficialmente ele não faz a abolição do paganismo, mas ele começa a questão dos impostos que você mencionou, os templos, a estética, né? Ele pega a estética que era do próprio Império Romano, as basílicas, e ele começa a criar os templos cristãos. Inclusive até a ideia de julgamento do Império Romano, lá no fundo da basílica, quem sentava ou era o imperador para julgar e tudo mais. O que foi agora? Agora é o altar cristão ou o bispado, o bispo que dali daquela cidade que estava ali, em vez de julgar, mas para ensinar a igreja. Ou seja, o cristianismo agora realmente temos socialmente a questão do diálogo igreja e Estado. E é um problema. Mas o que eu estou defendendo é que, mesmo com esse problema, o Deus soberano fez com que o cristianismo crescesse. Porque se houve há muito tempo atrás uma fala dizendo que a igreja progrediu até Constantino. E aí ela para em Constantino. Aí só vai voltar lá na Reforma Protestante. Então teve um período que igreja não foi igreja. Sim. Né? Esse que é um problema. E nós temos um problema teológico nisso. Então, quer dizer, teve um momento que a igreja não foi igreja. E Jesus disse que a igreja nunca ia falir, né? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele fala, mas eu te digo, tu és Pedro, tal. E aí eu falo, eu entendo, tem 3 posições, né? Para quem está nos ouvindo. A posição exegética católica vai dizer que a pedra é Pedro. Tem 2 posições protestantes evangélicas que diz, uma é o próprio Cristo e outra que é a própria confissão de Pedro. Confissão de Pedro. Eu sou adepto e respeito as outras posições. Eu falei isso, já tem aula lá. Eu respeito as outras posições. Eu me adapto à ideia de que é a confissão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa confissão, essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Então, nesse sentido, dizer que em algum momento a igreja parou de ser igreja por causa de Constantino, dizer que teve um momento que prevaleceu. Que as portas do inferno prevaleceu. Volta aqui com o professor Sérgio. Nessa questão, o professor colocou muito bem a questão da ressignificação. Isso acontece, né, ao longo da história da humanidade, sempre teve essa... O que o Constantino faz? Essa questão do... Tem gente que fala que é sincretismo que ele faz, e outro pessoal fala que é o inculturalismo, né? Então, ele coloca a cultura cristã nas outras culturas. Então, a gente vai ter 2 perspectivas históricas. Para aqueles que compreendem que há um sincretismo, há uma base dos efeitos do monasticismo oriental, dos seguidores de Donato. De fato, ele faz essa ressignificação. Falar que Constantino, não sei que o professor não falou isso, mas pessoas afirmam que ele foi cristão, a partir da experiência, né, do Shiro ali. Ele põe nos escudos, tudo. Porém, ele também vai ter experiência com Apolo também. Então, ele tem experiência com outros deuses pagãos. Então, Constantino ele sempre está muito ligado à questão dessa experiência, porque ele vem de um berço romano, que é vem de uma cultura muito teísta, que cria deuses ali. Então, ele vem dessa experiência. E, de fato, ele segue essa questão da experiência, tudo, mas eu não consigo ver que, por exemplo, ele se converteu plenamente por alguns aspectos, como, por exemplo, ele não abre mão do seu máximo pontífice. A questão daquela imagem, não abre... Ele se batiza somente no término da sua vida por um ariano, isso que é interessante. Então, sobre esses pontos, eu vejo que houve erros. Por exemplo, eu gostaria só de afirmar que a igreja, de fato, ela... Houve erros na história, por exemplo, quando a gente pega a questão da Inquisição. A Inquisição foi um período horrível, né? A questão das cruzadas também, que na minha percepção é um desdobramento das ações de Constantino. Sei que as cruzadas estão lá na frente como uma resposta ao islamismo, porém, essa atitude é um desdobramento. Então, houve ações dele benéficas, mas também houve muitos problemas, né? Então, claro, a gente vai se desenvolver em teologia. Agostinho, ele já pensa de maneira amilenista. O Eusébio de Cesareia, ele já afirma que agora o Império Romano
estando junto com a igreja, é o império, né? É o reino de Deus na terra. Então, a ideia milenista ela já é trabalhada a partir daí, que antes já tinha a ideia mais pré-milenista mesmo, histórica. Então, posteriormente, a gente tem mais a ideia amilenista, porque agora o reino de Deus está sendo estabelecido com Constantino e igreja e Estado está unificado. Só que a gente vai ter vários problemas aí. Então, eu penso mais de maneira separatista. Bom, você também tem a ideia de que a partir do Constantino, porque antes do Constantino, os imperadores eram inclusive adorados, né? Você tinha estátuas de imperadores, né? Eles eram... tinha que falar que ele é o senhor, né? O César é o senhor, que é o imperador de Roma e tal. E a partir de Constantino, como você lê essa conversão de Constantino? Ela realmente aconteceu? Ela é uma conversão política? Ela é uma conversão, uma posição religiosa? É uma adequação? É uma conversão genuína? Porque você tem a mãe do Constantino, parece que era uma cristã de verdade. Mas e como é que fica o Constantino em si? Olha, tem muito historiador, principalmente do século XX, que vai dizer que, na verdade, isso aí não foi uma conversão genuína por aspecto, foi uma questão de um aspecto político, né? Forças políticas, ele queria unificar o império. Outros falam que ele se converteu só no leito de morte, foi batizado morrendo. O Polvênio, sendo um ateu, ele entende que é possível, um ateu, ele fazendo essa leitura histórica, ele olha para o Constantino e fala, é possível que ele teve essa experiência. Só que ele levanta uma questão. Ele fala assim, o Constantino não era uma pessoa comum, ele era um potentado. Ele acaba de vir de uma cultura, que até o professor mencionou aí, verdadeira, de guerra, de batalha, né? Aí ele falava assim que um imperador matar qualquer dos seus inimigos que tentasse pegar o seu trono era super comum naquela época. Então, o Polvênio diz, é possível que ele foi sincero, mas ao mesmo tempo ele estava numa sinuca de bico, como dizia o meu velho pai. Por quê? Ele tem ali a maioria pagã, lembra? São 10% só de cristãos. Ele se converte, serve cristão, mas ele não pode impor de forma garganta abaixo. Tanto é que se você pegar qualquer documento do Constantino ali, daqueles documentos oficiais, ele é contundente contra o paganismo. Ele começa a bater, falando, a verdadeira religião é a cristã. Só que ele nunca aboliu o paganismo, ele nunca bateu de frente com o paganismo, ele deixou o paganismo ainda, os cultos e tudo mais. Teve alguns momentos que ele interviu em algumas cidades, ele falou assim, vai ter o culto pagão, a Zeus? Vai. Só que tem um problema, não vai ter sacrifício. Ele cortava o sacrifício, ele ia contra o sacrifício dos animais. Então, é uma ambiguidade. É possível que ele tenha, mas ele lutou muito com essa situação. A ideia de se batizar no leito era comum naquela época, os historiadores entendem que era comum naquela época. Só que nós temos um problema. Quando ele se batiza, e aí, não sei se... Como que ele foi batizado? Ele foi batizado por alguém ariano. Se alguém poderia perguntar para mim, Kleber, tem fonte para isso? A gente, no mundo acadêmico, a gente cita obras, né? Tem um verbete sobre Constantino, num dicionário, um calhamaço desse tamanho, raridade, não tem mais, da editora Vozes, Paulo e Loyola, se não me engano, de dicionário de patrística. E no verbete Constantino, o historiador, ele deixa isso muito bem claro. Realmente, ele se batizou por um bispo ariano. Ou seja, como que foi o batismo dele? Como que foi na hora de batizar ele? Em nome do Pai? Como que funcionou isso? Ninguém sabe como que era o batismo dele. Nós temos um problema aí. Então, essa ideia de ele ser batizado por um bispo ariano, isso é importante. Porque qual é a fala comum da internet? É que ele que criou... Não, se ele criou a doutrina da Trindade, ele não poderia ser batizado ariano, viu? Não poderia. Ou ele voltou atrás, então. Então ele criou a doutrina, voltou atrás e ficou aquela confusão. Então, não poderia ter acontecido isso. Eu diria, é possível que ele foi, eu concordo com o Vane, que ele realmente é possível que ele tenha essa experiência cristã, de conversão, mas ele está dentro de um potentado que ele não pode fazer muita coisa. Sim. Ele é um imperador. Se ele vacilar ali, ser bonzinho demais, os caras tiram o império dele. Mas é aquela velha história, a mensagem cristã, do amor, da misericórdia. Então ele ficou nessa guerra. Por isso que, qual que era a ideia de se batizar no final?
que até o dia de hoje, em alguns círculos católicos, tem, né? Não, ele tem que se batizar, ele tem que ter uma extrema unção antes de morrer. Por quê? Porque a ideia de que se você cometeu os pecados, né, agora você se batiza, não tem mais tempo para pecar. Não tem mais tempo. Se você teve a extrema unção ou foi batizado, você não tem tempo mais para pecar. Por isso que muitos, ou os reis cristãos, ou os imperadores cristãos, ou ali uma gama de cristãos, esperava a morte. Mas era um costume que, graças a Deus, depois disso, ao longo do tempo da história, se perdeu, né? Graças a Deus. Eu acho que o cristão, ele tem que se batizar quando ele reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida, e ele tem que viver uma vida cristã, uma vida santa, até o final. É essa que é a ideia. Mas eu acredito que houve sim. Resumidamente, houve uma conversão genuína, mas ele não pôde fazer muita coisa. Ele estava dentro de um contexto que ele não tinha o que fazer, e aí ele teve que esperar o finalzinho da vida dele. Professor Sérgio. Tá. De fato, uma conversão trinitariana, né, não daria base. Por exemplo, o Timothy Bernes, no livro Constantino e Eusébio, ele fala assim: o batismo tardio de tardio por Eusébio Nicomédia expôs a instabilidade teológica do império. Então, de fato, assim, o batismo dele, por ter sido por um ariano, causa uma instabilidade, porque em 325 é o que rompe, né, é a questão que rompe o século mesmo ali, a questão tanto dos trinitários quanto dos arianos. Lembrando que Ário, ele é um bispo de Alexandria, ele tem aquela leitura alegórica da escritura. Então, para ele, tinha uma compreensão que Jesus era homem. Então, era uma alegoria. Em um certo momento, Jesus não existia. Ele passa a existir depois. Né? Então, haver pro império, até para a posição de Constantino, era melhor essa posição ariana. Ele como imperador. Então, para ele, pensando como imperador, ser ariano era muito melhor que ser trinitariano, porque ele não precisa abrir mão da ideia do máximo pontífice. Ele não precisa abrir mão dessas questões. Então, esse ponto é interessante ser observado. Um outro ponto também a ser observado é a questão da trindade. Tertuliano, no segundo século, já falava de trindade. E a gente vai ter esses concílios ao longo da história da igreja, trabalhando a pessoa do Pai, do Filho. Mas aí eu quero deixar para vocês uma coisa, porque, por exemplo, tempos atrás eu estava na Alemanha, e lá eu estava, talvez no fundo da minha memória, eu talvez tivesse estudado isso, mas eu não lembrava. Lá, o dízimo é imposto. Desconta na folha de pagamento de todo mundo. Então, você não tem... Se você se declara cristão no censo, você vai pagar o dízimo. Então, o dízimo desconta do seu contra-cheque. Não tem nada a ver com você pôr no envelope, nada disso. Então, voluntário, né? Do seu pagamento, tira o dízimo. E o dízimo, aquele dinheiro, vai para a diocese mais próxima da onde você mora. Então, eu moro no bairro tal. Então, esse dinheiro, esse recurso, passa pelo governo. É o governo que desconta. Não importa onde você trabalha. Se o governo desconta, e imagine que morde um pedaço, e repassa esse dinheiro para a diocese local, lá onde você, perto de onde você mora, né? Aí eu fiquei aí lá, eu estando lá, o irmão falando, né, que na Alemanha é assim, não sei o que, tal. Aí uns acham bom, outros acham ruim, não sei o que lá. Mas veja, quando você tem uma igreja fundida com o Estado, então você tem ímpios no governo, mas que tem voz ativa na comunidade de fé. Então eles vão... Quem convoca concílio? O imperador. O imperador fala, vamos discutir tal doutrina. Eu estou falando muito grosso modo, não é bem assim, né? Mas os bispos procuram o governador, o imperador, sei lá, enfim. Mas o imperador que dá um tapa na mesa e fala, vamos discutir a pauta, vamos pautar. E aí chama os bispos, pauta, depois chama todo mundo. Quer dizer, pode isso, Arnaldo? Quer dizer, o líder da nação, ou naquele caso do império, se envolver, né, no recurso, na teologia da comunidade? Você acha que isso não atrapalha? Bora, boa pergunta, vamos lá. Eu estava vendo um podcast que você teve com o professor Gideon sobre pentecostalismo, né? Você gostou? Eu gostei. Rapaz, eu sempre gosto dele, eu acompanho ele. Gideon ele é fantástico, crânio,
É outro nível. Acadêmico de primeira linha. E o Gideon ele falou uma coisa importante no conceito pentecostal, que ele fala que dos pentecostalismos. É que, assim, eu acho que não sei se ele esqueceu de mencionar, que no mundo acadêmico, principalmente hoje na área da ciência da religião, não é só pentecostalismo que a gente fala no plural. Nós falamos de cristianismos. Por quê? Porque o cristianismo, lógico, a fé cristã é única e tal. E eu tive até uma reluta de aceitar esse conceito. Mas depois eu fui entender o porquê. É no campo sociológico. Se você pegar os primeiros cristãos, eles têm uma certa unidade, né? Mas apesar que você já tem uma certa confusão logo no início do primeiro século ali, né? De partidos dentro da igreja, de algumas comunidades. Mas assim, vamos dar um exemplo. O Larry Hurtado vai falar que nós já tínhamos uma concepção de culto a Jesus. E como isso funcionava na mente da igreja, eles não tinham. Eles não sabiam explicar. Você pega o Richard Balkan vai falar o seguinte: a igreja primitiva conseguiu, eles tinham um monoteísmo estrito, Deus é um único, mas de alguma forma, eles ainda não sabiam explicar teologicamente, eles colocaram Jesus como Deus também, e ele é adorado. Então, a percepção diante da experiência cristã já está sendo desenvolvida no primeiro século. Mas ao longo desse primeiro e segundo século, se você pegar tanto do lado latino como do lado grego, há cristãos que vão compreender de formas distintas a respeito da revelação cristã. E aí daí que surgem as heresias. Então eles não entendem a heresia, os estudiosos não entendem a heresia, porque se você estudar o herege nunca diz, eu sou um herege, gosto muito de ser herege, me apresento como herege. Não, eles não entendiam isso. Falam, eu sou cristão. O Ário mesmo, se você pesquisar o Ário vai falar o seguinte, gente, eu tô certo. Porque se você olhar o texto bíblico, lá em Provérbios fala, ela é aluno, ele interpreta, com Provérbios 8, entendeu? Então ele está interpretando para ele, na cabeça dele, falando, não, eu não sou herege, eu estou interpretando a Bíblia de forma correta. Teve algum momento que Jesus ele era uma criatura mais elevada, mas teve um momento que ele não era o filho de Deus. Então, assim, então nós temos os cristianismos ali em volta. E esse embate teológico, você pega o Roger Olson, na sua História da Teologia Cristã, ele vai mencionar uma coisa importante, ele vai falar que até nas esquinas se debatia, principalmente no primeiro período ali do Ário, se debatia. Teve algum momento que o filho não era filho? Os cristãos trocavam ideia, era algo comum, um debate. Então, o Constantino, politicamente, nesse caso, ele fala, puxa vida, isso aí tá detonando, porque os caras estão se quebrando entre eles, e o arianismo era forte. Sim. Quando você tem ele convoca o Concílio de Nicéia para falar, inclusive ele está ali organizando. Temos um problema? Eu acredito que sim, mas eu não vi ele teologicamente falar, eu acredito que é desse jeito, dessa forma. O concílio se reúne, ele banca o concílio, ele convoca todo mundo, dá dinheiro para os camaradas virem. E quando tem esse concílio de Nicéia, é definido o Homo Usius, ele é da mesma natureza. Mas você fala que ele não interfere nas discussões teológicas. Nas discussões teológicas. Há estudiosos que entendem que teologicamente ele era analfabeto. Ele não sabia o que estava rolando ali. Qual era o debate? Por que é filho, deixa de ser filho, e para ele não entendia. Ele só queria pacificar a situação, porque o império dele, ele queria uma certa unidade política. Quando você tem o Concílio de Nicéia em 325, tem essa confirmação, não, o filho é Homo Usius, ele é da mesma natureza que o pai, ele é coeterno com o pai, se ele é coeterno com o pai, ele é Deus. Mas aí o Ário sai excluído, né? Isso, o Ário perde. Só que se você pegar os livros de história, muita gente esquece disso. Gente, teve um período posterior que o arianismo, ele não morreu. Não morreu. Ele teve uma época, e lógico, com os embates daquele anão, teólogo... O de Alexandria também. O Atanásio. O anão. O anão negro de Alexandria. Ele tem vários embates, ele é exilado várias vezes, e tem um período que o arianismo quase venceu. Aquilo que nós chamamos hoje de ortodoxia, o arianismo quase venceu.
Quase venceu. Então, assim, Não, eu digo que... Se não fosse Atanásio... E eu digo assim, Atanásio, agora eu vou falar uma linguagem bem penteca, bem pentecostal. O Atanásio estava sendo usado pelo Espírito Santo para vencer, e hoje o que nós chamamos de ortodoxia. Porque ele deu uma volta no concílio inteiro. O concílio, a maioria era ariano. Já. É isso. Então teve um período que quase, assim... Que a Testemunho de Jeová chama Atanásio de Satanásio. Porque foi o Atanásio que foi usado por Deus ali para vencer o Ário. Eu tinha hoje, assim, Deus agradece um dia pregar o evangelho para uma Testemunha de Jeová, hoje ela é uma mulher convertida, ela é cristã. E um dia, quando ela entrou em casa, ela falou assim: Agostinho de Hipona também, ele é filho do diabo. Agostinho de Hipona é do diabo. Aí eu ia bater boca com ela teologicamente, falei, mas vai dar briga pra quê? Isso aí eu fiquei em paz. Depois eu anunciei o evangelho com ela, teve um tempo lá, é um testemunho muito longo, não vou entrar nos méritos aqui. E ela teve uma experiência com Deus, creu no evangelho e se batizou e tudo mais. Saiu mas da CJ. E saiu da CJ. Que bom, glória a Deus. E assim, ela, lógico, depois ela foi amaldiçoada pelo Testemunho de Jeová, foi expulsa de lá, e hoje em dia até quem era amiga dela detesta, ela não nem fala o nome dela. Não pode falar, não pode então, falar. Mas é isso, para me resumir aqui, eu acredito, o concílio foi importante para unificar teologicamente, mas em algum momento aquele concílio, praticamente, se a gente for levar a sério historicamente, quase não serviu para nada. Serviu teologicamente, mas teve um momento que ele quase morreu, em certo momento. Então é um perigo que nós temos. Sérgio, fala aí. Essa questão da igreja, quando a gente divide por 3 tempos aqui, antes de Constantino, antes do Edito de Milão, tirando os nomes, colocando editos, antes de Milão a gente vê uma fé muito mais genuína. Porque você ser cristão antes do Edito de Milão era uma sentença de morte perante o Império. Então a questão é que você tinha que, de fato, negar o imperador e a pessoa era levada aos coliseus para ser morta. Então a fé antes era uma fé muito genuína. Quando a gente coloca pós-Milão, o Edito de Milão, a gente vê muitas pessoas, o homem já crescem, já passa de 10% já para o número considerado, de pessoas já se convertendo e tendo certos privilégios do Império. Então, já vemos um problema aí da corrupção entrando ali dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja. E a questão pior no Edito de Tessalônica, quando que agora o cristianismo é a religião imperial, né? Ali, porque antes é permitido ter um financiamento do Estado, né? A gente vê a primeira basílica de São Pedro, é ele que constrói ali. Então a gente vai ter a mudança de Roma também para Constantinopla. Então 3 concílios são feitos lá, então há esse impacto. O que eu percebo é o quê? Que de fato, para Constantino ser ariano era melhor tanto para a compreensão dele, que vem de uma compreensão romana, quanto também para manter o seu governo. Então a compreensão de um imperador que era para ser servido, para passar agora para ser um serviçal de todos, não se compreendia muito bem. Então eu vejo por esses prismas aí. A questão de Atanásio... perdão. Não, pode. A questão de Atanásio, de fato, ele é uma pessoa muito usada porque ele faz 2 perguntas que vira o concílio. Que ele fala assim, se de fato Jesus não é Deus, então a gente está cometendo 2 pecados. Primeiro, idolatria, porque ele não é Deus. E segundo, um homem não pode espiar o pecado de outro homem. Então é quando o concílio vira. Eu não vejo que ali foi discutido trindade, né? É um dos campos da trindade, mas a trindade como um todo é uma construção teológica de séculos e concílios, né? Bom, você entende que nós temos vestígios, né, da crença de que Jesus é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, só que lá muito antes do século III, ou do século IV, que é o concílio de Nicéia. Mas você entende que foi importante na construção da compreensão teológica da igreja, o concílio, nesse sentido? Nesse sentido, sim. Porque assim, vamos lá, o Antigo Testamento, assim, a área da Trindade é uma área que eu mais pesquiso, né? Desde o bacharelado, o mestrado em Ciência e Religião, estou trabalhando agora também Trindade na questão do lado do mestrado em Teologia na PUC. É uma parte que eu gosto bastante, amo, sou apaixonado pelo conceito da doutrina da Trindade. Eu leio toda hora, compro o livro, não tem jeito. Quer lançado, eu estou comprando
que os autores estão debatendo toda a atualidade. É muito profundo. É o tema mais difícil da teologia. É o mais difícil. A gente eu digo, eu sempre falo, questão da Trindade. É o mais difícil e é o núcleo da fé cristã. Porque, núcleo, é isso mesmo. Porque se você desmonta a doutrina da Trindade, você desmonta todo o cristianismo. Tudo. O Heitzinger, o famoso Bento XVI, ele dizia: o cristianismo é como se fosse um grande castelo. E dependendo do que você tirar de um tijolo desse castelo, ele desmorona todo. E ele bate nessa tecla. A doutrina trinitária é esse núcleo. Se você tira esse núcleo, todas as outras doutrinas, como até ele levantou Atanásio, criatura pode salvar a criatura? Não, porque a Sagrada Escritura aponta que a salvação pertence a Deus. Só Deus pode salvar a criatura. Então, se Jesus não é Deus, nós temos alguns problemas. Estamos cometendo idolatria. Então, mas retomando lá no passado. No Antigo Testamento nós temos vestígios da Trindade, vestígios trinitatis. No Novo Testamento, por causa da plenitude da revelação em Cristo, e esse diálogo desse Jesus de Nazaré com um tal de pai, ou você entende que ele é esquizofrênico e doido, ou ele está conversando com um tal de pai. E esse pai também fala dele, aponta para ele: esse é o meu filho amado em quem compraz me alegro. E então, não são a mesma pessoa. E não são a mesma pessoa. Então nós já temos uma distinção. E assim, desde os evangelhos até as epístolas, nós temos mais clareza nessa doutrina. E hoje tem nos Estados Unidos, nós chamamos de novos estudos do Novo Testamento, e você pega teólogos como que eu acabei de citar, o Hurtado, o Richard Balco, o N.T. Wright, todos eles apontam o seguinte: por mais que não temos a tecnicidade grega ali, mas ali no Novo Testamento e no primeiro século, já temos uma igreja que, de alguma forma, ela compreendeu o mistério trinitário. E aí o próprio Richard Balco fala assim: o judaísmo segundo o templo era restrito, era um judaísmo duro, contundente, a um só Senhor, mas de alguma forma eles perceberam essa experiência com Cristo, e Cristo, ele fala, é Deus. Não só é o Messias, mas ele é Deus. Então, assim, Cristo foi incorporado na identidade desse Javé, desse único Javé. E como a igreja não tinha um vocabulário próprio. E assim, se nós entendêssemos que o cristianismo ficasse só naquela rodinha ali do mundo ali de Nazaré, do mundo de Jerusalém, ele não ia suportar, porque ele precisaria de um cabedal. O diálogo com a filosofia tem o seu prejuízo, eu realmente entendo. Deixou mais seco a coisa, ruim, sabe? E aí nós perdemos aquela proximidade com esse Deus que se revela, que é amigo, que é ajudador, que está do lado da igreja. Mas a tecnicidade das palavras gregas ajudou, porque o mundo que está ali é um mundo que fala grego. Então os termos técnicos, homoousios, os termos da metafísica, ajudou. E aí você percebe, com Constantino ajuda mais ainda, porque o lado latino precisa desenvolver. O Tertuliano, ele vai falar de trinitas, mas o trias já era falado no mundo grego. Antes do próprio Tertuliano cunhar o termo trinitas, trias lá no grego, lá no mundo grego já se usava. Ou seja, o Tertuliano está cunhando um termo para tentar falar desse mistério. Esse mistério é de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sempre falo, qual é o nome de Deus? Deus revelou um nome lá no Novo Testamento. Ide por todo mundo, batizai. Aí fala, batizai em nome, tá? Esse nome está no singular. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nome de Deus. Tem uma teóloga chamada Soderegger, que ela diz o seguinte: nós não falamos de três deuses, nós falamos de um único Deus, de um único ser, mas a vida desse único ser, lá no âmago desse único ser, há uma relação. O que faz Deus ser Deus é o seu ser relacional. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando ali. Então eu acredito que os termos técnicos ajudaram o cristianismo a falar para esse mundo grego e esse mundo latino. Se ele ficasse só naquele mundo ali, a doutrina estaria ali. Em alguma forma, acho que em algum momento ia se desenvolver. Mas eu acredito que Deus controlando a história permitiu isso. Então ajudou o concílio. Bom, eu já quero deixar para vocês que em agosto agora vai começar vai começar o Teologia Essencial, e o tema é a Trindade, né? O tema é a doutrina da Trindade. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aí. Daqui na descrição deve ter o link para que você entre no projeto Teologia Essencial. Mas deixa eu falar aqui, passei muitos minutos aqui do tempo, né? Já chegamos até no final, mas deixa eu falar para você que chegou até aqui. Agora você vai ter uma oportunidade, a oportunidade de entrar na imersão Línguas Originais da Bíblia. As línguas originais da Bíblia são 3: hebraico, aramaico e grego.
Hebraico responde por mais de 75% da Bíblia, enquanto que o grego 20 e tantos por cento da Bíblia, porque o aramaico é um pedaço mínimo, assim, o maior trecho são alguns capítulos de Daniel. Mas a FTB vai oferecer uma imersão ao vivo, do zero, para que você possa ler, escrever, transliterar, pronunciar corretamente tanto o hebraico, eu vou ser o professor de hebraico nessa imersão, quanto o grego. O professor Matheus Rangel vai ser o nosso professor de grego nessa ocasião. Esta imersão vai acontecer na primeira semana de setembro. Então preste atenção, porque pela primeira vez aqui no programa, nós lançamos ontem no Férias com Teologia, o lote 0. E o lote 0 foi aberto ontem e vai até hoje meia-noite. É um dia só. Então nós temos 24 horas para aproveitar esse lote 0. Como é que funciona a imersão Línguas Originais? Você escolhe hebraico ou grego, o valor é baixo, R$360, com certificado, com aulas ao vivo, com material didático, com acompanhamento, com grupo de alunos, e você escolhe qual você quer. Se você quiser os dois, vai ter promoção. Mas agora eu não quero falar de preço, porque no lote 0 o preço é diferente. Nesse lote 0, esquece de pagar 360 pelo hebraico ou 360 pelo grego, é 199. E você não precisa escolher. Você paga 199 e faz a imersão tanto de grego quanto de hebraico, pelos mesmos R$199. Então você paga 199 para grego e hebraico juntos. São duas alfabetizações, 2 certificados, 2 materiais didáticos, 2 professores, 2 grupos de alunos. Então, só que você paga R$199 só. Uma vez só, se você quiser parcelar também dá. Fica R$19,90 por mês. Mas, se você quiser pagar à vista, é R$199 e você não paga mais nada. Você já tem a imersão de hebraico, já tem a imersão de grego, já com material didático. Como a gente está no lote 0 e termina meia-noite, e também vou lembrar para vocês, né? Nesse lote 0 agora, ontem não dava, hoje dá. Você pode escolher só o hebraico ou só o grego. Tem muita gente que já fez hebraico comigo, já sabe ler, já sabe escrever, já sabe transliterar. E você não precisa refazer o hebraico se você não quiser. Mas, se você quiser aproveitar, de 360 cada uma, está R$199 pelos 2 idiomas. Então você vai aprender hebraico e você vai aprender grego, e o valor é só R$199 pelos 2. Repito, pelos 2. Pastor, eu quero fazer só grego. Tá, então nesse lote 0 eu vou deixar para você ainda pela metade desse valor, fica 100 contos, tá? 199, fica R$100 só o grego, ou R$100 só o hebraico. Eu quero só hebraico, R$100. Eu quero só o grego, R$100. Eu quero os dois, 199. Isso é o que a gente chama de lote 0. Eu vou abrir as vagas a partir de agora, porque você pode ver que não tem ainda o link para você se inscrever. Então eu vou abrir o link para você se inscrever, mas antes, já que a gente só faz isso no lote 0, eu vou vou dar um presentão aqui para os 10 primeiros, tá? Os 10 primeiros, a gente vai fazer um sorteio entre os 10 primeiros alunos. E esse sorteio, ele vai ser o seguinte material. Isso é um sorteio só entre os 10 primeiros. Quando a gente abre vagas, às vezes tem 20, 30, ontem passou de 100 inscrições, tá? Então, os 10 primeiros vão concorrer a um presentaço. Primeiro presente, ó, Bíblia interlinear. De um lado é grego, de outro lado é hebraico. Então tá aqui, ó, Bíblia interlinear. De um lado, aqui tá no grego, né? Do lado é grego, vamos ver se firma aí, e do outro lado é hebraico. Peraí, aguenta aí que ela vai, ó, de um lado é grego e do outro lado é hebraico. Então você tem a Bíblia inteira aqui, ó, aqui já no hebraico, tá? Então Bíblia interlinear, eu não sei quanto custa, mas deve estar uns R$400, alguma coisa assim. Então eu vou sortear essa aqui, mas não é só ela não, é essa aqui que é a Bíblia das Versões. Isso aqui não é para levar para a igreja, tá, gente? Isso aqui, só se você quiser expulsar demônio ou coisa parecida. Porque você abre aqui, você tem 5 versões da Bíblia, tá? O mesmo texto
você tem 5 versões da Bíblia. Então, cada coluna dessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e embaixo a 5ª versão. Então, isso aqui é fantástico para você pesquisar, né? Então, você está lendo, vai pregar e tal. Então, a Bíblia das versões. Essa aqui eu não sei quanto custa, mas custa uns 200 e pouco. Mas eu vou dar de graça. Então, isso aqui é um sorteio só entre os 10 primeiros, tá? Então, eu vou sortear esses 2 materiais aqui e esse papiro original lá do Egito, tá? Então, esse papiro original lá do Egito. O papiro é um dos materiais dos textos originais que a gente chama da Bíblia, tá? Dos manuscritos. Então, esse papiro vem lá do Museu de Papiros do Egito e eu vou sortear para vocês esses 3 itens. Não é um de cada, não. Quem ganhar, ganha logo os 3. Vai chegar na sua casa, isso aí que está na foto, ó. Vai chegar a Bíblia das versões, um papiro da FTB e a Bíblia interlinear completa, tanto de grego quanto do hebraico. Para concorrer, é só ser um dos 10 primeiros a partir de agora. Então, eu vou abrir as vagas agora. Os 10 primeiros concorrem a esse sorteio. Fechou? Agora, para terminar, porque a FTB é diferente. Então, além desse sorteio para os 10 primeiros, agora é um presente, não é sorteio. Os 3 primeiros, vamos lá, os 10 primeiros concorrem a um sorteio. Eu vou dar esse kit para um dos 10 primeiros. Agora é presente. Os 3 primeiros matriculados, os mais rápidos, vão ganhar essa cartilha nova aqui. Ninguém nunca viu essa cartilha, eu mostrei ontem pela primeira vez, tá? Essa cartilha aqui de alfabetização em hebraico. Isso aqui é lá para um projeto do TikTok, da FTB e tal. E essa cartilha aqui vai de presente para os 3. Para os 3 primeiros alunos do hebraico. É por aqui que você vai aprender, por exemplo, tá? Pastor, mas lá não tem direito ao material didático? Tem, mas lá é outro material, tá? Lá na imersão é outro material, é outra apostila. Isso aqui é uma cartilha, estilo do Caminho Suave, lembra? Ó, então você vai ter o passo a passo aqui para a sua alfabetização. Ela te dá acesso a uma biblioteca de aulas também. Olha que legal. Então, é isso aqui, tá? Então, isso aqui vai ser presente para os 3 mais rápidos, os 3 primeiros alunos. Beleza? Deu para entender? Então, recapitulando, a imersão em línguas originais custa 360 cada um, você escolhe grego ou hebraico, mas hoje, as 2 você faz por 199. Paga do jeito que você quiser. Ah, eu quero só grego ou só hebraico. R$100, você escolhe. Fez a inscrição entre os 10 primeiros, concorre às 2 bíblias gigantes que eu falei aqui e ao papiro. Um ganhador leva tudo. Só que você vai concorrer só com 10 pessoas, tá? Os 3 primeiros, além de concorrer lá com a Bíblia interlinear, o papiro, a Bíblia das versões, ainda vai ganhar. Aí não é sorteio, basta se inscrever agora, nesse minuto, tá? E aí vai concorrer vai ganhar a cartilha hebraico do 0 para iniciantes. Deu para entender? Meio-dia em ponto, vou contar até 3 de trás para frente, vou abrir as vagas para você. Então, 3... você escolhe ou os 2, o combo está 199, ou cada um por 100, você escolhe. Os 10 primeiros concorrem aos prêmios que eu falei e os 3 primeiros ganham a cartilha do hebraico. 3, 2, você pode pagar no cartão e escolhe aí se você quer pagar à vista ou parcelado. 3, 2, 1. Quando eu falar já, vai aparecer aqui um QR Code e vai aparecer o link também na descrição do vídeo. Os 3 mais rápidos ganham a cartilha e os 10 primeiros concorrem aos prêmios. 3, 2, 1, já, pode soltar. Então, a partir de agora, quem se inscrever vai ganhar. Os 3 primeiros ganham a cartilha do hebraico, os 10 primeiros concorrem à Bíblia interlinear, ao papiro e à Bíblia versões, tá certo? Então, é só chamar pelo QR Code que está aparecendo na tela. Ah, mas eu estou vendo pelo celular. Pega o celular de outra pessoa e chama pelo QR Code. Ou já deve estar aparecendo aqui também no link da descrição ou no link do chat. Aqui está fixado para você. Você clica e faz a sua inscrição. Tá certo? Então, vou deixar o QR Code aí para que você faça a sua inscrição. Enquanto isso, eu quero já agradecer por essa conversa maravilhosa. Professor Sérgio, obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, acho que o bate-papo foi bem produtivo.
podemos contribuir bastante. Queria agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui, professor também, pelo bate-papo, pelo aprendizado, e também faço apelo para os nossos ouvintes que venham estudar, né? Não vejam 2, 3 vídeos e já formulem sua opinião, mas estudem, né? Que a gente tem cursos maravilhosos, mas estudem de maneira séria, tá bom? Maravilha. E também eu quero agradecer, aliás, suas redes sociais, você usa de qual que quer divulgar? Compartilhar quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é sergiomelo.13. É Lula? Não, é meu aniversário, eu tive um problema no... Esse 13 é complicado. Então é Sérgio Melo. .13. Mas é com 2 L's? Um L só. Então, Sergiomelo.13 no Instagram. No meu Instagram. Tá bom? E agradeço mais uma vez por esse bate-papo. Muito obrigado, pastor, professor. Eu que agradeço. Professor Kleber Paixão, bem-vindo sempre aqui. Não some não, varão. Vem de vez em quando. Amém, amém. Para mim foi um prazer estar aqui, uma alegria. E assim, foi muito gratificante e eu acredito que foi edificante. Quem acaba sempre ganhando com esses assuntos é a fé cristã, é o povo de Deus. E eu fiquei muito contente com isso. A minha última palavra aqui para isso é que o professor falou uma coisa muito importante. Gente, eu entendo como funciona a rede social, eu entendo como funcionam os cortes, isso é importante, tal. Eu entendo como o contexto da nossa vida. Mas se você quer aprender mesmo, procure cursos de teologia séria, igual o pastor César Cavalcante e de outros, e aprenda aquilo que eu sempre chamo de teologia saudável, de teologia ortodoxa. Que não faz você... Teve um amigo meu esse dia que começou a falar assim, Kleber, eu comecei a estudar teologia e eu percebi que Deus não é uma trindade, que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não está aprendendo teologia, alguém te enganou. Então, assim, toma muito cuidado com rede social, com corte, com internet, é muito perigoso. Então faça estudo de teologia séria, saudável. E minhas redes sociais, né, para quem puder me ajudar aí bastante, o meu Instagram, tem aí o YouTube, você joga no YouTube, Professor Kleber Paixão, tem o meu canal aí do YouTube, é pequenininho, mas ajuda bastante você me seguir. E o meu Instagram, @Kleber_Paixão, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, foi um prazer e eu não vou subir não, se Deus quiser, convidando, tô aí. Amém, amém, maravilha, obrigado queridos, obrigado. Amém. Bom, você que está se inscrevendo aí na imersão Línguas Originais, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora, o link está na descrição do vídeo. Mesmo que você perca essa promoção, para quem assiste depois, quem está ao vivo aqui ainda consegue estar entre os 10 ou consegue estar entre os 3, é só concluir a sua inscrição. Mas mesmo que você, não é pela promoção, mas pela capacitação, ler a Bíblia conforme os profetas escreveram faz diferença, ler a Bíblia conforme os apóstolos escreveram faz diferença, sim. Então venha participar dessa imersão e também aqui na descrição do vídeo eu te convido para participar do próximo Teologia Essencial com o tema da Trindade. Venha participar você também. Obrigado, professores Sérgio e Kleber. Eu fico por aqui, mas às 2 da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.